Alô, amados, alô, irmãs e irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce comunhão do Espírito Santo esteja convosco hoje e sempre. Quero trazer aqui uma explanação do livro de São Lucas, capítulo 18, no verso 9, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 18, verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aqui Jesus está falando que ele se direcionou, ele dirigiu uma palavra, ele direcionou um fato a algumas pessoas que confiavam em si mesmas, pessoas que achavam que eram justas. O que é justo? É o que faz a vontade de Deus. O ímpio é aquele que não obedecem a Deus. Justos são aqueles que amam a Deus e fazem a vontade do Pai. Então essas pessoas achavam que elas eram justas, por serem religiosas, por estarem na doutrina, por estarem na religião. Elas achavam que podia julgar as outras, subjugar os demais que não se comportavam como a si mesmos, como eles mesmos. No verso 10, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu era o religioso, é o que estava na religião, que conhecia os mandamentos. O outro era publicano, cobrador de impostos, né? Um era fariseu, religioso, o outro não era religioso, ele era um cobrador de impostos, ele não vivia na religião. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então este homem começou a se engrandecer, começou a falar: Senhor, te dou graças porque eu não sou como as outras pessoas, sou diferente, o Senhor me fez assim, o Senhor, ele começou a agradecer a Deus porque ele se achava melhor do que os outros, porque Deus o tinha escolhido, dizendo na oração que ele jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ele possuía. Ou seja, ele sabia as regras judaicas, sabia as regras mosaicas, a lei mosaica. Versículo 13, o publicano, cobrador de impostos, porém orava, dizendo... O publicano, porém, estando em pé, de longe, orava, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Quer dizer, ele estava de longe e nem levantava os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou seja, ali havia uma humildade, havia aquela maravilha, aquele dom da humildade. Está escrito que Deus atende os humildes, porém resiste aos soberbos. Versículo 13, porém o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. No verso 14, digo-vos que este desceu justificado, Jesus dizendo, este desceu do templo justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Meus irmãos, minhas irmãs, não seja uma pessoa arrogante, soberbo, prepotente. Não pense que você é mais do que as pessoas, mais do que os outros, que você, porque tem uma condição melhor, umas condições melhores, pode pisar nos demais, pode humilhar, pode falar coisas que você acha que a pessoa tem que escutar. Pessoas que são prepotentes e arrogantes, que acham que tudo que é seu é melhor do que os outros, que o que ela faz diante de Deus tem mais importância do que da dos outros. Era isso que Jesus estava dizendo, porque aquele homem se achava mais importante diante de Deus que qualquer um, porque ele estava fazendo certo e aquele lá não. Então, meus irmãos e irmãs, é a humildade que Deus quer em nós, é a humildade. Só os humildes herdarão o reino dos céus, somente os mansos de coração. Seja humilde, não seja prepotente ou arrogante. Deus quer que você demonstre a humildade. O maior
ser vivo que veio do céu aqui na terra foi Jesus Cristo. E ele se fez pobre, se fez humilde, nos dando, ali indícios como servir a Deus, na humildade. Sabemos que a pobreza é do diabo. Tem gente que tem condições e é humilde. Tem gente que não tem nada na vida, conforme diz o ditado, não tem nem onde cair morto. E é pessoa arrogante, prepotente. São essas que Deus resiste. Deus não atende o soberbo. Deus resiste a ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer conforme Cristo nos diz. Não confie em si mesmo, mas confie no Senhor. Confia no Senhor. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Domingo estarei rezando forte, 9h30 da manhã, atendimento a partir das 7 horas. Venha rezar comigo. Será a celebração dos humildes. Estarei entregando a farinha e o azeite da prosperidade. Santa celebração dos humildes. Somente os humildes virão para serem abençoados. Deus abençoe e até domingo, com a graça de Deus, dia 21 de junho.